Se você me acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre falo sobre o poder transformador dos filmes. Eles são muito mais do que simples histórias projetadas na tela. Na verdade, eles têm o poder de mudar nossa forma de ver o mundo. Nossas vidas são feitas de histórias. Cada gesto, cada ação, cada palavra são pedacinhos de nossas vidas. Os filmes têm capacidades de abrir nossos olhos para novos conceitos, desafiar até as mais enraizadas crenças e, claro, nos fazer refletir sobre o nosso verdadeiro lugar no universo. E esses são os filmes que despertam sua evolução espiritual. Terceira parte. A primeira e a segunda partes, caso não tenha assistido, vou deixar no post fixado. Vamos começar. Cidade dos Anjos. Este é um filme super interessante, pois nos remete à teoria dos anjos caídos do profeta Enoque. Em Cidade dos Anjos temos a história de Sete, um anjo caminhante que vaga em forma de espírito por Los Angeles. Bem, durante as suas caminhadas e observações, ele se depara com algo terrível: a morte de um ser humano. Como resultado, ele toma a forma humana e passa a agir como companheiro de viagem até o além. Outro evento chama sua atenção: o sofrimento de uma médica que, muito embora dedicada ao trabalho, é extremamente racional e cética em relação ao mundo espiritual. Trata-se da médica cirurgiã Maggie Rice, que estava devastada emocionalmente por não ter conseguido salvar um paciente durante uma operação. Nesse ponto, temos algo raro. O anjo considera desistir de sua condição de anjo para ficar ao lado da médica e viver esse amor. Anjos se apaixonando por humanos. Bem, a mágica começou da seguinte forma: no momento em que a médica estava arrasada com a morte do paciente, o anjo 7 estava na sala de cirurgia. Curiosamente, a cética e racional Meg começa a sentir a presença de algo divino ao seu lado, e justamente quando falha como médica, o contato com o anjo ocorre pela primeira vez. E nesse ponto que o filme nos questiona: o que é mais importante, viver um amor intenso por um curto período ou possuir a vida eterna sem experimentar a intensidade das emoções? Viver um amor vale mais do que a existência eterna? Curiosamente, o filme nos leva a acreditar no conceito cristão de anjo, isto é, um anjo é um ser espiritual que não pode tocar, sentir ou viver como um ser humano. Agora percebam o paradoxo. Teoricamente, Sete seria um anjo diferente dos anjos caídos do profeta Enoque, dos Anunnaki ou dos deuses do Egito, que podiam fazer tudo como humanos. Sete é um ser eterno, mas é surpreendido pela paixão por uma médica no hospital. Ele também tem a missão de levar o mal, mas quando vê a médica, se apaixona. Porém, ela não o vê, pois os anjos são invisíveis. Por um único momento em toda a eternidade, ele sente o desejo de ser um humano, de poder chorar, gritar e ter o direito de amar alguém. O filme está nos mostrando que na vida material, tudo pode ser desfeito ou criado para não durar. Ele nos mostra que ficamos fissurados em fazer de nossas vidas um filme perfeito e não aproveitamos as maiores dádivas que a realidade pode proporcionar. Por isso, Cidade dos Anjos é um dos filmes que despertam sua evolução espiritual. 7 anos no Tibete. Este é tão incrível que virou filme, porque na verdade começou como livro. Escrito pelo alpinista Heinrich Harrer, é baseado em sua experiência real. Tudo acontece durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele é capturado pelos britânicos e, após longos dias de fuga, finalmente chega à capital Lhasa. Neste local reside o Dalai Lama, porém ainda é uma criança. Então, a mágica começa quando tem início uma relação entre os dois, onde um começa a conhecer o mundo do outro. Esta parte do filme nos mostra algo que a maioria de vocês que seguem o mundo proibido com certeza já faz: olhar para dentro de si. Estou dizendo que o tema central você vai se identificar, porque se trata de uma jornada que todos nós teremos um dia.
a busca por encontrar a si mesmo. Bem, segundo Carl Gustav Jung, essa viagem é um arquétipo, ou seja, um símbolo que nos fala do desejo humano insaciável, ou melhor, em outras palavras, é a busca da alma humana para encontrar o que foi perdido, a beleza, a verdade e a imortalidade. E se você já assistiu ao meu documentário O Elo Perdido da Humanidade e suas duas continuações, sabe muito bem que estou falando de retornar ao início, como fomos feitos pela fonte universal divina, ou o que você e eu chamamos de Deus. No filme, essa personagem faz uma jornada e, sem esperar, encontra a paz e o significado de sua existência. Mas por que digo que é importante? Porque, de forma simples, muitos preceitos budistas que já tratamos no canal são trabalhados de forma sutil e na prática. Eles servem como ferramentas que nos permitem enfrentar nossos desafios diários. Por exemplo, compreender a causa de uma dor, como a ignorância e o apego, o que nos permite trabalhar nossa compaixão e entender verdades mais profundas. Além disso, une dois mundos, como disse, mas não o da criança e do homem, mas, além disso, um encontro entre o Ocidente e o Oriente, que para quem conhece sabe do abismo que é, por exemplo, a cultura brasileira. No entanto, esse é o ponto. A convergência de mundos diferentes, com pessoas diferentes, porém que se unem. Nós podemos admirar o rico, o ostentador, outros podem admirar aqueles que conseguem deixar o ego de lado. Não tenha dúvidas, 7 anos no Tibete é um dos filmes que despertam sua evolução espiritual. Um Olhar do Paraíso. O filme conta a história de uma garota de 14 anos chamada Susan Simon, que foi assassinada por um vizinho no dia 6 de dezembro de 1973. Mas não pense que neste filme você verá cenas de um assassinato brutal como vemos em filmes sangrentos. Se sabe que Suzy foi esquartejada por George Harvey no banheiro de sua casa. Os poucos indícios encontrados foram o sangue, um pouco de terra e alguns objetos que, devido a seu estado, deixam claro que a cena se trata de um crime terrível. Bem, a história em si não fala muito de sua vida pessoal, até porque não é o que mais interessa. Se conta que Suzy era uma menina meiga, ligada à família, tinha como hobby tirar fotos e era apaixonada por um menino mais velho. Após seu assassinato, sua família entra em crise. O casamento de seus pais fica abalado a ponto de sua mãe ter que sair de casa. No entanto, o que mais chama atenção é que Suzy não desaparece da história. Ela continua como observadora num lugar que se assemelha ao paraíso. Neste lugar, além de compreender todo o ocorrido em sua vida, passa a entender o que está acontecendo à sua volta. Ela pode ver tudo o que acontece no lugar onde foi tirada brutalmente de sua família, das pessoas e lugares queridos. Além disso, Suzy consegue contatar e até influenciar a vida das pessoas nas quais se relacionava em sua vida terrestre. O filme demonstra a influência que os mortos têm sobre os vivos, ou melhor, especificamente falando, o roteiro aborda sobre o espiritismo. E não é necessário ser espírita para entender o que se passa durante o filme, pois ele se propõe a explicar a relação entre os dois lados, a vida material e a vida espiritual. No entanto, se você conhece um pouco do espiritismo ou já leu algo a respeito, fica mais fácil entender como Suzy conseguiu influenciar tanto os pensamentos quanto as ações do seu pai. De maneira geral, os espíritas acreditam que mesmo após a morte do corpo físico, aqueles que amamos continuam a zelar por nós e nossos caminhos. Os espíritos ou os irmãos desencarnados podem nos influenciar quando estamos pensando neles. Dependendo do que desejam e do que sentem, podem determinar nosso estado mental e físico e, em alguma medida, em nossas atitudes. É nesse tom que Um Olhar do Paraíso se desenvolve. Ele testa a sensibilidade do espectador por meio do olhar de Suzy, cujo lar agora é um local entre a Terra e o paraíso, um limbo pessoal paradisíaco. Lá, a jovem deve confrontar seus medos e sua nova realidade para poder sair dali, e só então seguir seu caminho para seu destino, seja ele qual for. Assim como o romance, o filme não toma partido de nenhuma religião. A jornada é o que importa. A alma de Suzy cria seu mundo baseado no que ela viu, viveu e sentiu. Tudo é simbolismo, misturando leitura de sonhos de uma adolescente e a delicadeza de uma garotinha.
assim como nossas vidas, porque estamos em uma jornada de evolução como seres humanos imperfeitos. Esse filme te mostrará que existe muito mais do que esse pedaço de carne que você vê no espelho todos os dias, porque você é mais especial do que imagina. As 5 pessoas que encontramos no céu. O livro nos conta a história de um homem chamado Ed, um idoso que trabalhava como chefe da manutenção de um parque de diversões. Era um homem solitário, muito reservado. Ele vivia isolado, afirmando que sua verdadeira família eram as crianças que frequentavam o parque. Bem, a história começa precisamente com a morte de Ed. Ele sofre um acidente fatal ao tentar salvar uma menina no parque de diversões. Ao morrer, ele vai para o céu. O mais legal e curioso é que neste livro o céu não é descrito como um local repleto de nuvens e anjos que estamos todos habituados a imaginar. O céu é um local de passagem, onde recordamos as nossas experiências e vivências na Terra. Lá, somos confrontados com toda a nossa vida, com o intuito de percebermos a razão da nossa existência e que certos acontecimentos não são por acaso. No decorrer desta passagem, Ed vai encontrar 5 pessoas que de alguma forma marcaram sua vida. São familiares e amigos, outros meros desconhecidos que ajudam a compreender sua verdadeira missão na Terra. E se foi ou não cumprida. Com o desenrolar dos fatos, Ed vai aprendendo lições importantes e deve responder a vários questionamentos, inclusive sobre a vida após a morte. Ele passa a entender que não precisamos esperar a velhice ou o fim da vida para refletir sobre nossa existência e relevância de nossa história. Em as 5 pessoas que você encontra no céu, você se deparará com trechos que te farão refletir sobre a realidade de seus problemas e sobre as fases difíceis que passamos. Até porque todos nós, você e eu, temos fases boas e ruins. Os problemas sempre aparecem, a questão é como lidamos com eles. Uma das mensagens do filme é que quando os superamos, nos tornamos pessoas melhores. Porém, para que isso aconteça, o perdão é fundamental. Agora feche seus olhos por alguns segundos e me responda. Quais são as 5 pessoas que você gostaria de encontrar no céu? Este filme te fará despertar quando confronta as vivências anteriores à sua morte, sua jornada, mas vai te perguntar sobre qual a verdadeira razão de sua existência. Reflita sobre a frase: nada acontece por acaso e não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Depois, assista ao filme e tente entender se, de fato, essa frase faz sentido para você. A corrente do bem. O professor de estudos sociais Eugênio Simonetti todos os anos desafia seus alunos a pensarem numa ideia para mudar o mundo e colocá-la em ação. Isso os fazem refletir sobre a maneira e a forma como veem o mundo e ainda trabalham um senso de responsabilidade. Bem, um de seus alunos sugere a criação de uma corrente do bem. Funciona assim: cada um deve ajudar 3 pessoas a realizarem 3 coisas difíceis. Após isso, essas 3 pessoas devem ajudar outras 3 e assim por diante, criando uma corrente. O professor fica entusiasmado e declara que foi a melhor e mais diferente ideia que ele ouviu durante os anos de profissão. O filme A Corrente do Bem nos confronta sobre a maneira que enxergamos o mundo, do nosso papel, do que podemos fazer para mudar as coisas e sobre como podemos ajudar as outras pessoas. Nem que seja com um pequeno ato, mesmo que isso pareça difícil no primeiro momento. A questão da autorresponsabilidade é importante para entendermos nossa própria responsabilidade diante dos fatos que acontecem em nossas vidas. E o mais importante, e deixemos de culpar outras pessoas por conta de nossas decisões. A Corrente do Bem traz uma mensagem clara: olhe o mundo como protagonista. E aqui no Mundo Proibido eu já tratei muito sobre como as pessoas precisam sair fora da caixa. Porém, muitos não entendem ou acham que precisam acreditar em ETs, etc. Nada disso. A mensagem é simples. É sair da zona de conforto e escolher agir ao invés de reclamar ou fingir que o problema não é nosso. Só que fazemos isso em formas de histórias, curiosidades e até em vídeos sobre descobertas arqueológicas. Para ser mágico, incrível, é preciso sair da zona de conforto.
pensar diferente para se ter resultados diferentes. Nesse filme, temos a visão do todo e que fazemos parte desse todo. Evidentemente, é difícil para algumas pessoas, já que estão tão acostumadas até com as coisas ruins. Porém, mudar é preciso, porque ao desistir, você perde e todo mundo perde. A corrente do bem é sair da zona de conforto. Assista e me agradeça. É isso, pessoal. Comente aqui se já assistiu algum desses filmes. Me conte qual lição tirou, que inclusive irá ajudar e incentivar aqueles que ainda não assistiram. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.